Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai pelo dom da vida. Louvemos e bendizemos ao Senhor nosso Deus por mais um dia, Ele nos abençoar com o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, o Senhor derrama sobre mim e sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é o dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. É com muita alegria que nós vamos partilhar a vida, celebrando a palavra, ouvindo a palavra, meditando-a. O evangelho de hoje está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre na data de hoje, 18 de fevereiro de 2020, terça-feira. Mas se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, hoje eu estou com a Santa Bíblia, abre lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: por que discutir sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? 4 cestos, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: e ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje narra Jesus no barco com os discípulos. E com certeza apertou aquela fome. E aí os discípulos se deram conta de que tinha um pão para dividir com todos os outros. Eles começaram a brigar, eles começaram a discutir. E aí vem Jesus e fala: para, o que é isso? O que está acontecendo? E aí eles falam: nós trouxemos um pão só. E eles começam ali a discutir. E aí Jesus chama a atenção e faz com que eles lembrem quando vocês tinham 5 pães. O que aconteceu? Mais de 5.000 pessoas comeram os pães e vocês recolheram mais de 12 cestos com sobras. Aí Jesus ainda lembra eles: vocês lembram quando vocês tinham apenas alguns pães e foi repartido com mais de 4.000 pessoas e 7 cestos foi recolhido com as sobras? E aí Jesus termina dizendo: vocês não entenderam? Meus irmãos, Jesus faz com que os discípulos reflitam sobre as ações deles e também reflitam que no meio deles está o pão da vida, que é Jesus. Jesus os adverte: cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus significa ambição desmedida, significa falta de confiança, significa querer as coisas materiais, ganância. E aquilo estava invadindo o coração daqueles homens que eram escolhidos para presenciar, para testemunhar a ação divina de Jesus Cristo no meio dos homens. E aí Jesus os adverte: cuidado, porque Deus é o Deus da providência. Junto deles estava o pão da vida, estava Deus, estava Jesus que cuida de nós, estava Jesus que havia cuidado deles e que não os ia abandonar.
Eles esqueceram que era só Jesus partir o pão, dar graças e multiplicar. Eles brigavam por causa do pão. E aí Jesus também nos faz entender que nós precisamos buscar primeiro o pão do céu. Precisamos buscar primeiro o pão da salvação, que é Jesus Cristo. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado por amor de Deus, por providência divina. Meus irmãos, não é errado a pessoa ter bens materiais. Aliás, aqueles que conquista bens materiais é fruto do seu trabalho. Mas não podemos ser escravos dessas coisas. Não podemos ser escravos da ambição desmedida. Eu tenho 2, eu quero mais um carro. Eu tenho 2 carros, eu quero mais um carro. Eu tenho 2 casas, eu quero mais uma casa. Eu quero acumular, eu quero ter. Eu quero juntar. Nós viramos escravos das coisas materiais. E é aí que Jesus adverte aos homens. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento do materialismo. Cuidado, porque quando nós nos preocupamos com o material, esquecemos de que o nosso Deus é o Deus da providência. Meus irmãos, eu não estou falando que nós não devemos trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos, mas eu estou falando que nós devemos trabalhar sim, mas colocar Deus em primeiro lugar. É Deus que nos dá a oportunidade, é Deus que nos abre as portas, é Deus que nos dá força e nos dá saúde para que a gente trabalhe e conquiste aquilo que nós temos. Mas nós precisamos sim olhar primeiro para o pão que vem do céu, que é Jesus, o pão da salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Todas as outras coisas, trabalho, até mesmo filhos e esposas vêm em segundo lugar. Primeiro é o reino de Deus. Nós precisamos entender isso e precisamos colocar todo o nosso afinco, todo o nosso interesse nessa proposta. Buscar primeiro o reino de Deus. É isso que a palavra insiste, é nessa questão que a palavra insiste conosco. Buscai primeiro o reino de Deus, aquilo que é eterno. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Aquele que busca o reino de Deus, aquele que encontra esse caminho, aquele que vive a conversão diária, porque conversão não é de uma hora para outra, conversão é diária, conversão é vida. Aquele que encontra esse caminho e não se preocupa tanto com as coisas materiais, com as coisas perecíveis, porque Deus provê. Esse está no caminho certo. Tudo mais é acrescentado na vida daquele que busca primeiro o pão da vida, o pão do céu, o reino de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é o Deus da oportunidade. Até mesmo se eu quero uma oportunidade no meu trabalho, até mesmo se eu quero uma oportunidade de estudar, até mesmo se eu quero uma oportunidade de ganhar melhor, eu preciso primeiro me preocupar com a minha salvação. Porque a salvação sim é eterna. O trabalho não é eterno. O dinheiro não é eterno. Os bens materiais não são eternos. Mas a salvação sim é eterna. E é isso que Jesus está preocupado conosco. Essa é a preocupação de Jesus desde o início da sua caminhada. Que o homem se preocupe com aquilo que é eterno. É isso que a palavra de Deus vem nos trazer, irmão. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus vem nos advertir nesta manhã. Eu convido a você, meus irmãos, se te é possível, fechar os teus olhos e sobre a luz desse evangelho, que você ore comigo. Meu Senhor, sobre a luz desse evangelho, o Senhor me adverte para que eu creia na sua providência. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor me chama a viver o caminho da conversão diária. O Senhor me chama a viver a proposta da salvação. O Senhor me chama a desejar a eternidade. E o Senhor também me conforta dizendo que Tu és o Deus da providência. Capacita-me, Senhor. Vá pedindo para Jesus, se você ainda não pensa na eternidade, vá pedindo, capacita-me, Senhor, a desejar a eternidade para a minha vida, a me desprender das coisas materiais.
a me desprender dos prazeres carnais. Capacita-me, Senhor, a me desprender de tudo que é perecível deste mundo. Capacita-me, Senhor, a priorizar o pão da vida que é o Senhor. Capacita-me, Senhor, a priorizar a eternidade, a priorizar a salvação, que tudo mais venha depois. Que eu entenda de fato o que o Senhor diz na sua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Que eu possa viver essa realidade a cada dia na minha vida, Senhor. É o que eu te peço sobre a luz desse evangelho, sobre a vida que existe nesse evangelho. Amém. É o que nós pedimos a Deus nessa manhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e o inimigo sempre acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. E a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O Leigo Fala. Este canal que tem o intuito de levar a palavra, de compartilhar a palavra, de viver experiências com aquilo que o Evangelho nos proporciona. Agradeço a você. Muito obrigado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa terça-feira. Deus nos guarde. Amém.